Questãozinha sobre primeiros socorros. Não é sintoma. Sintoma é sinal, né? Por exemplo, quem está com febre, qual é um sinal que ela apresenta? Temperatura corporal elevada, pele avermelhada, né? Então, esses sintomas são sinais que a vítima apresenta. Qual que não é sintoma de vítima com hemorragia interna? Hemorragia é perda de sangue. Houve uma lesão interna e essa pessoa está perdendo sangue. Então, a hemorragia interna, ela tem sintomas. A pessoa vai apresentar alguns sinais ali que vão te ajudar a identificar que ela está com hemorragia interna. Só que a questão está querendo saber qual que não é. Qual que não é. Bora ver? A pele da pessoa fica pálida. Sim, isso é. Porque se ela está perdendo sangue, ela tende a ficar branca, pálida. Fria, também. Porque o sangue circulando é que mantém a temperatura corporal da gente. Se o sangue diminui a circulação, porque está perdendo sangue, a pessoa tem uma tendência em ficar com a pele fria. Úmida, sim, ela começa a suar frio. Então aqui, ok, tudo ok. Eu estou procurando qual que não é. Então já vou eliminar essa. A respiração fica curta, rápida e irregular. Sim, porque por falta de circulação sanguínea, ela está perdendo sangue. Hemorragia é perda de sangue, tá, gente? Não esqueça disso, não. Ela começa a ter ali distúrbios respiratórios. Ela começa a ficar com a respiração irregular, não fica normal. Isso aqui é um sinal de quem está com hemorragia interna. Como eu estou procurando aquela que não é sinal, não é sintoma, vou eliminar essa também. Pulso fraco e rápido. O que faz o pulso, a pulsação? O coração contrai, projeta o sangue na artéria e ela pulsa. Aí a gente sente ali ela pulsando, dilatando, né? Se o volume sanguíneo diminui, porque a pessoa está com hemorragia, ela está perdendo sangue, hein? Terceira vez que eu falo isso nessa questão. Está com hemorragia, está perdendo sangue. Diminui o volume sanguíneo. O pulso tende a ficar fraco, realmente. Por que ele fica rápido? Porque o coração, percebendo que tem menos sangue, começa a bombear mais rápido que é para o sangue, o pouco que tem, conseguir dar conta de atender a todos os órgãos. Então, olha que interessante. Parece contraditório, mas não é. O pulso fica fraco, realmente. Mas ele fica rápido, acelerado. Não confunda fraco com devagar. Ele pode ser devagar e fraco ao mesmo tempo. Então, essa aqui não é... Essa aqui, aliás, é um sintoma, né? Eu estou procurando daquela que não é, vou eliminar essa também. Agitação e ausência de sede. Olha, a pessoa quando está perdendo sangue, ela fica agitada? Não, ela fica sonolenta. Sonolenta. Ela está mole. Pouca circulação sanguínea, pouca oxigenação no cérebro, ela tende a ficar molenga e não agitada. Outra coisa, quem está com hemorragia, de qualquer tipo, não precisa nem ser uma hemorragia interna, não, tem muita sede, inclusive ele te pede água. É comum a pessoa sentir boca seca e pedir água. E você, socorrista, não pode dar água para essa vítima, tá? Se você der água para uma vítima com suspeita de lesão interna, você ferra com a vida dela. Então não pode. Então quando aqui fala ausência de sede, tá errado isso. Quem tem hemorragia tem muita sede e não ausência de sede. Então, essas duas aqui, tanto a agitação quanto a ausência de sede, não são sintomas de vítima que estão com hemorragia. Achei a resposta que eu estava procurando. Questãozinha chata, tem que analisar com calma para não errar, tá? Questão sobre sinalização viária. As cores das luzes utilizadas para controle de fluxo de pedestres são, tem uma vírgula aqui, né? As cores das luzes. Sinalização luminosa é a semafórica, né? Controle de fluxo de pedestres é o foco, o semáforo do pedestre, ele chama-se foco de pedestre. Pedestre, isso. Quais são as cores, hein? Vermelho, amarelo e verde? Lembra aí, fecha os olhinhos, não olha as alternativas não, só fecha os olhinhos e pensa assim, quando você vai atravessar a faixa de pedestre, tem um semáforozinho para você lá. Aquele é o foco de pedestre, é o nome dele. Guarda isso, tá? Porque eu costumo perguntar em prova, foco do pedestre. As cores que você vê lá são quais, hein? Verde e vermelha, não tem amarela não, tá? Amarela é só para os carros. Então tá fora, carros e motos, né, veículos. Vermelha e amarela, não tem amarela. Vermelha e verde, ok. Amarela, não tem amarela. É vermelha e verde. Professor, mas como é que eu sei que vai fechar o sinal para mim, para eu, pedestre, né? E vai abrir para os carros? Porque quando eu estou dirigindo o carro, eu sei que vai fechar,
porque fica no amarelo, do verde muda para o amarelo, avisando que vai fechar. Aí eu já vou freando o meu carro, paro e logo em seguida muda para o vermelho, eu já estou paradinho, beleza. Aí os pedestres começam a atravessar. Mas quando eu sou o pedestre, eu estou lá bem atravessando, está lá o bonequinho verdinho lá. E de repente muda para o vermelho. E aí os carros começam a vir em cima de mim? Não, não é assim. O bonequinho vermelho ele fica piscando por alguns segundos, 5, 10 segundos, a depender da intensidade de fluxo ali de pedestres. Tá? Isso é programável. Então ele fica piscando. Se começou a piscar o vermelhinho, você já sabe, opa, eu tenho que acelerar a minha passada aqui, porque já vai abrir para os carros. Entendeu? Por isso que não precisa do amarelo no foco de pedestres. Mas não poderia usar isso também para os carros? Até poderia. Mas, sei lá, a engenharia de tráfego preferiu usar a cor amarela, que é um alerta, né? Chama atenção. Porque se colocar só o vermelho piscando assim, o pessoal poderia ficar em dúvida ali, não sei. Aí já entra numa questão de engenharia de tráfego. Para o veículo, tem o amarelo avisando que vai fechar. Para o pedestre, o vermelho fica piscando, avisando que vai fechar. Letra C aí é a resposta. Bora para mais um aí, hein? Normas de circulação é a questão de agora, hein? Antes de iniciar uma manobra de retorno, só lembrando que retorno é quando você está indo e volta em sentido totalmente inverso, tá? Estava indo para cima e está voltando agora para baixo. Quando você só vira para a esquerda ou para a direita, aí não é retorno, aí é conversão. Beleza? Conversão direita, conversão esquerda. Retorno é a mudança total de sentido, igual aqui. O condutor deverá indicar seu propósito ou a sua intenção com a devida antecedência por meio da... Bom, ele quer fazer o retorno. Ele tem que indicar que quer fazer esse retorno com antecedência. Por meio de quê? Da buzina do veículo? É buzinando que ele avisa que vai fazer o retorno? Claro que não. Luz interna do veículo, acende aquela luzinha ali de dentro do veículo, é assim que ele indica que vai fazer o retorno? Claro que não. A aceleração do veículo é acelerando ali, fazendo o motor roncar, que ele indica que vai fazer o retorno? Absolutamente não. Luz indicadora de direção do veículo, que é o mesmo que seta. Sim, essa é a resposta. Lembrando que a luz indicadora de direção, que é a seta, pode ser substituída por gesto convencional de braço. Ao invés de sinalizar com a seta, o motorista pode sinalizar só com o braço, porque o Código de Trânsito diz que antes de realizar qualquer manobra, o condutor deve sinalizar com antecedência, utilizando a luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Uma coisa ou outra. Nesse caso aqui, só deu a luz indicadora de direção como alternativa. Marcamos ela, letra D, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. A luz do semáforo mudou para o verde. Deu para entender, não deu? Você está lá, sinal vermelho, de repente ficou verde. Mas o trânsito à sua frente está congestionado. O que é trânsito congestionado? Está tudo parado. Não andou. Você olha lá na frente, trânsito todo parado. Nessa situação, o condutor deve fazer o quê? Prosseguir, pois o sinal está verde e você está obstruindo a passagem dos veículos que vêm atrás de você. Só que está tudo parado lá. Se você puxar com o sinal verde, corre um grande risco de você parar dentro da área de cruzamento. Se você fizer isso, é infração de trânsito, porque você vai fechar o trânsito na via transversal. Ah, mas a culpa não é minha. O sinal abriu e o trânsito está todo parado, congestionado. A culpa é sua, sim. Porque diz o Código de Trânsito Brasileiro que você não deve avançar se houver a possibilidade do seu veículo ficar imobilizado dentro da área de cruzamento. Olha antes, tá? Se viu que vai precisar ficar dentro da área de cruzamento, não vai não. Fica quietinho aqui. Quem está atrás com pressa começar a buzinar, deixe ele te passar e parar dentro do cruzamento. Se tiver que tomar multa, vai ser ele. Beleza? Então aqui está fora. A letra B diz que tem que aguardar, pois há a possibilidade de ter o seu veículo imobilizado na área de cruzamento. Lindo. Foi exatamente o que eu falei. Se o trânsito está congestionado, não vai não. Porque se for, corre o risco aqui, ó, de seu veículo ficar imobilizado dentro do cruzamento, você fechar a via transversal e tomar uma multa ali. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ler as outras aí. Buzinar para que os veículos que estão à frente saibam que o sinal abriu. O que vai adiantar?
E é normalmente o que o pessoal faz, né? Buzina, para quem está lá na frente andar. Não tem como andar, o trânsito está todo congestionado. Então está fora. E no caso de você buzinar aqui, ainda pode tomar uma multa média aí por uso indevido da buzina. Letra D, virar à direita, mesmo estando na faixa apropriada, para fugir do engarrafamento. O virar à direita talvez fosse até uma alternativa sua ali, uma opção, a saída. Só que olha aqui, ó, mesmo não estando na faixa apropriada. Aí você vai sair atravessando 3, 4 faixas para entrar na frente de carro, correndo o risco de complicar ainda mais o trânsito. Isso aqui é infração, tá? Para fazer uma manobra de conversão à direita ou à esquerda, você tem que se deslocar para a faixa apropriada com antecedência. Não faz de última hora de qualquer maneira não, porque é infração. Está errado. Então ficamos mesmo com a letra B de bola. Questão sobre infrações e penalidades. Dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança é uma infração de natureza. Quando fala natureza, é a gravidade da infração. Vocês estão ligados nisso, né? Essa aqui é uma infração bem comum, tá, gente? Muito comum. A gente sabe até o artigo que ela está, é o artigo 169 do CTB. E a gente costuma chamar ela de cheque em branco. Por que cheque em branco? O que é um cheque em branco? Uma folha de cheque em branco para você colocar o que você quiser. Porque a fiscalização costuma usar muito esse enquadramento aqui, 169, quando não existe uma situação específica. Você quer ver? Dirigir fumando. Existe uma infração por dirigir fumando? Não. Então, na falta de uma infração específica, o policial ou quem está fiscalizando o trânsito vai lá e autua o cara no 169, que é isso aqui, ó, sem atenção ou cuidados indispensáveis. Pô, ele está fumando, ele não está com a atenção dele totalmente voltada para o trânsito. Não está, né? Cadê os cuidados? Aí vai e enquadra ele no 169. Tá vendo? Então, essas situações onde não existe uma infração específica, conforme é o caso do fumar, chupando uma laranja, por exemplo. Eu vi um dia desse uma pessoa que foi autuada porque ela passou pela viatura de polícia e fazendo cara assim de poucos amigos, né? Porque a viatura demorou da passagem para ele. Ficou olhando por lá toda a vida e fechando a cara assim. Depois chegou uma multinha lá para ele do artigo 169. Por quê? Porque em vez de prestar atenção no trânsito, ele está fazendo caras de poucos amigos aí para o pessoal da viatura. Tomou uma multinha no 169, tá vendo? Que é o dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis da segurança. Essa é uma infração leve, tá, gente? Leve. E é muito comum o aluno achar que é uma situação grave ou gravíssima, porque sem cuidados indispensáveis à segurança, quando fala segurança, já alarda assim a gente, né? Pois é, eu até penso sim que deveria ser de uma gravidade maior, mas não é, ela é leve. Só 3 pontinhos no prontuário, beleza? Letra A aí. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro com vítimas nesse espaço aqui, você vai colocar uma dessas alternativas. Só reforçando que sinistro deve ser entendido como acidente. Esse termo aqui veio para substituir acidente no Código de Trânsito Brasileiro. Então, é obrigação de todos, veja bem, obrigação de todos retirar imediatamente o veículo do local. Gente, sinistro com vítima, se tem uma coisa que você não pode fazer, é retirar o veículo do local. E aqui ainda tem um outro termo, que é o imediatamente, que quase sempre não é uma boa ideia. Tudo que te proporciona ou te condiciona aquele imediatismo é perigoso. Ou quase tudo, né? É perigoso. Então, o tal do imediatamente, normalmente, entra aí como uma casca de banana também. E se tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E nesse caso aqui, é errada. Não existe obrigação legal em socorrer. Então quer dizer que se o motorista chegando aí, ele não é obrigado pela lei a socorrer essas vítimas? Claro que é. Então esse não existe aqui está errado. Letra B está fora. É dever prestar ou providenciar auxílio desde que não corra risco pessoal ou para si próprio. Perceba que a letra B fala que não é obrigada não tem obrigação de socorrer. E a letra C fala que tem sim obrigação de socorrer. Ó, é dever. Dever. Uma fala que não é obrigação, a outra fala que é dever, que é obrigação. Quando acontece isso numa questão, eu chamo isso de alternativas confrontantes.
Um nome mais bonitinho, mais popular da gente entender isso é alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra. Quando você perceber isso numa questão, você pode estar certo que a resposta vai ser uma das duas. Porque uma está brigando com a outra, batendo de frente. Uma fala que não é obrigação, a outra fala que é obrigação. Uma das duas tem que estar certa. Não é verdade? Se a gente já sabe que a de cima está errada, a certa só pode ser a de baixo. Eu nem leria a alternativa D. Não ia nem passar o olho nela. Porque eu já achei as duas brigonas. Se tem duas brigonas, eu sei que uma das duas é a resposta. E olha que curioso, você não precisa nem saber a matéria. Se você achou duas alternativas brigando uma com a outra, você vai chutar entre as duas. Você tem 50% de chance de acertar. Viu? É obrigação de socorrer apenas, olha aqui, ó, o apenas. O que é o apenas? Casca de banana. 90% de chance de estar errada. Confirmou aqui, ó. Vai socorrer apenas quem causou o acidente? E as outras vítimas você não vai socorrer? Tá vendo como é que não faz sentido? Cascas de banana fazem isso com a alternativa, fazem ela ficar errada. Tá? Então você tem que socorrer o causador do acidente? Sim, o causador do acidente, se ele é vítima, você tem que socorrer também. Mas só ele? Apenas ele? Não. Tá vendo? Então, letra C aí confirmada a resposta para você. Questão sobre infrações e penalidades. Em quais situações o condutor deverá realizar o curso de reciclagem? Esse curso de reciclagem é uma das penalidades previstas no artigo 254 do CTB, acho que é 256 mesmo. Lá tem elencadas as 6 situações em que podem ser aplicadas punições, que são elencadas as 6 punições, né, que podem ser aplicadas. Lá tem multa, tem advertência por escrito, tem cassação da CNH, cassação da PPD e tem o curso de reciclagem, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando é que a gente tem que frequentar esse curso de reciclagem, hein? Vamos ver, na letra A diz, quando suspenso do direito de dirigir. Sim, quando suspende o direito de dirigir do motorista, ele tem que fazer curso de reciclagem. Então, nesse caso aqui, ok. Quando se envolver em grave sinistro, lembrando que sinistro agora veio para substituir a palavra acidente. Quando você vê sinistro, acidente, mesma coisa. De trânsito para o qual haja contribuído, ele foi o causador. Nesse caso, sim, ele pode ser submetido a curso de reciclagem. Quando condenado judicialmente por um crime, delito é crime, tá? De trânsito, também, ok. Todas as alternativas acima, essa é a resposta. E aqui vai a dica. Quando na alternativa D tiver escrito todas, é 80% de chance desta ser a resposta. Professor, usei esse macete um dia desse e errei. Sim, porque eu falei que é 80%, eu não falei que é 100%. Então, em cada 10 vezes que isso acontecer, 8 a resposta vai estar aqui, vai ser essa. Mas em 2 pode ser que não seja, tá? Então, toda regra tem exceção, imagina macete. Mas o macete ajuda, né? Anota mais esse aí. Questão sobre meio ambiente, que diz o seguinte, em caso de sinistro, lembrando que sinistro veio para substituir o termo acidente no Código de Trânsito Brasileiro. Então, toda vez que você ler sinistro numa questão, saiba que você está, ou que a questão está se referindo à situação de acidente. Em caso de sinistro com veículos transportando produtos químicos, não é procedimento correto. Veja bem, quer saber qual que não é o procedimento correto. Sinalizar o local é procedimento correto. Isolar a área é procedimento correto. Realizar a limpeza do local, somente equipe especializada. Você não. Acionar a equipe especializadas, ok, isso também é procedimento correto. Então, das 4 aqui, qual que você não vai fazer como motorista? Essa aqui, ó, letra C, realizar a limpeza do local. Essa é a resposta. Aliás, já fica a dica, tá? Aqui falou sobre produtos químicos, mas toda vez que envolver produtos perigosos, seja inflamável, tóxico, corrosivo, químico, infectante, qualquer que seja o produto perigoso, tem aquele painelzinho laranja lá, que é o painel de segurança, né, mostrando ali o risco do produto, a classe. Você já não procura manter distância. Sinalizar o local, espalhar galhos, arbustos, cones, triângulo de veículo, e isolar a área, do jeito que você puder isolar, e acionar a equipe especializada. Realizar a limpeza, remoção do produto, qualquer coisa é equipe especializada. Você não, tá? Questão sobre processo de habilitação.
O exame toxicológico, aquele que é realizado para ver se o condutor fez uso de substância proibida nos últimos 90 dias. Ele é obrigatório para condutores habilitados nas categorias A, B, C, D ou E? Não. É só da categoria C para frente, tá? A não, B não. Então aqui está fora. Categoria C, D e E. Opa, agora está certo aqui, hein? Somente, mas veio acompanhado aqui de um somente. Qual que é o problema do somente? Somente é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que casca de banana tem 90% de chance da alternativa ser falsa. Vamos ver se ela é falsa mesmo. C, D ou E somente para quem exerce atividade remunerada. E-A-R. E-A-R. Pode ser que na sua prova, ao invés de vir escrito bonitinho, exerce atividade remunerada, caia só o EAR. Será que você vai saber o que é? E se exerce atividade remunerada, o motorista profissional. O caminhoneiro, o motorista do ônibus, o taxista, o motoboy. Só que nesse caso aqui, o taxista e o motoboy não entra porque é só de C para frente, ó, C, D ou E. E veja bem, o toxicológico ele não é obrigatório somente para quem exerce atividade remunerada não, tá? Esse somente aqui fez a alternativa ficar falsa. C, D ou E, beleza. Independentemente de exercer atividade remunerada. Olha que interessante, a letra B falou que C, D e E tem que fazer toxicológico, mas somente se exercer atividade remunerada. A letra C diz que o C, D e E tem que fazer toxicológico, independentemente se ele exerce atividade remunerada ou não. Você percebeu que a B e a C são confrontantes? Uma está dizendo que é e a outra dizendo que não é? Eu chamo isso de alternativas brigonas. Quando você perceber na sua prova que duas alternativas são brigonas, uma falando que é e a outra falando que não é, você já pode chegar e fazer o seguinte, você elimina todas as outras alternativas, porque você sabe que a resposta vai ser uma das duas brigonas. Sempre que existir alternativas brigonas na sua prova, na sua questão, a resposta obrigatoriamente tem que ser uma das duas que estão brigando. Se a B está brigando com a C, a resposta é B ou C. Não tem como ser A nem D. Isso é um macetaço. Anotem isso. Tá? Como a gente já sabe que não é somente para quem exerce atividade remunerada, que eu acabei de falar, a resposta é C. E aqui na letra D ainda tem uma casca de banana, né? Aqui, ó, 90% dela ser falsa, já eliminaria ela de qualquer maneira mesmo. Viu como é que funciona? Bora mandar macete para ajudar a passar nessa prova aí. Questões sobre normas de circulação. O procedimento correto ao dirigir em um declive, ou seja, numa descida acentuada, quer dizer, uma descida íngreme. Declive acentuado é uma descida íngreme, uma descida muito forte. Então, o que eu faço quando estou numa descida muito forte? Utilizar o freio? Sim, estou descendo, tem que usar o freio, né? Agora, sempre é uma casca de banana. E casca de banana faz com que a alternativa torne-se falsa. É 90% de chance dela ser falsa. E realmente ela é falsa, porque vai ter descida que a gente não vai usar o freio o tempo todo, não é? Então, aqui está fora. Utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de um aclive acentuado. Cara, isso aqui é uma dica, tá aqui normas de circulação, mas na verdade essa questão nem é de norma de circulação, essa questão é de direção defensiva. Porque na norma de circulação em si, que é na legislação de trânsito, não tem essa recomendação, mas na direção defensiva tem. É utilizar a mesma marcha que seria necessária em caso de uma subida muito forte. Então, se numa subida o carro pede ali uma segunda marcha, talvez tenha uma primeira marcha, porque é uma subida muito forte mesmo, para descer, você vai usar essa mesma primeira marcha, beleza? Ah, mas para descer eu jogo uma segunda, terceira e vou levando no freio. Só que aí você vai exigir muito do freio do carro e pode acontecer de um aquecimento ali do sistema de freio, uma falha, você fica dependente somente do sistema de freio. Não é adequado. Tem que descer numa marcha mais forte, porque o motor também segura e você passa a utilizar também o freio motor, além do freio convencional. Então aqui está ok, vamos ler as outras aí. Ó. Testar o acelerador e desengrenar o veículo. Desengrenar? Desengrenar é tirar as marchas, deixar de ponto morto. Pode não, né? E testar o acelerador, eu estou na descida, eu vou testar o acelerador, tem que testar o freio, né? Está errado também.
Então, letra C está fora. Desligar o motor do veículo para economizar combustível. O pessoal mais antigo fazia muito isso, né? Desliga o motor, deixa o carro descer, porque para baixo todo santo leva, né? Ajuda. Só que, nos dias de hoje, você tem alguns problemas. Primeiro que o freio do seu carro não vai funcionar se você desligar o carro. E tem um sistema de hidrovácuo que depende do motor estar funcionando para manter a pressão ali dentro do hidrovácuo. Você perde o freio do carro se você fizer isso. Segunda coisa, corre um sério risco da direção travar também. Alguns carros travam a direção se você fizer uma curva ali mais fechada. E terceiro, que é infração de trânsito. Você não pode descer o carro com o carro desligado no ponto morto sem infração de trânsito. Então tá fora. Totalmente errado e inseguro isso aqui. Letra B de bola mesmo. Só fazendo uma correção que não se trata de uma questão de normas de circulação e sim de direção defensiva.